Boa noite. Interrompemos a cobertura da TV Brasil para continuar a cobertura da TV UFG, dessa vez falando do cenário nacional. Você pode contribuir com a nossa cobertura mandando a sua pergunta ou seu comentário pelo jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp 99181-1406. Bom, para começar, algumas informações gerais sobre as eleições de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que imagens e vídeos de eleitores com armas durante o voto estão sendo investigados. O conteúdo foi divulgado nas redes sociais por diferentes pessoas e mostra um eleitor apertando os botões 1 e 7 do candidato à presidência Jair Bolsonaro com uma pistola. No Brasil, é crime o porte de arma por civis, assim como filmar ou fotografar dentro de uma cabine de votação. E em todo o Brasil, urnas foram vandalizadas durante o período de votação. Só na manhã de hoje, em São Paulo, 8 urnas tiveram botões do teclado arrancados, principalmente botões 7 e 3. Os envolvidos no crime estão detidos, mas não tiveram as identidades reveladas. O vandalismo atrasou a votação em algumas sessões. Bom, a gente vai agora falar da apuração dos votos no cenário nacional. Infelizmente, a gente está com problemas aqui na nossa internet. Vamos para a apuração, que a gente obteve agora há pouco. 53% das urnas apuradas em votos válidos. Candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Na tela, conseguimos na tela então, com 53% mesmo dos votos válidos, dos votos apurados, perdão, Jair Bolsonaro com 49,2% dos votos válidos, Fernando Haddad com 26,9%, Ciro Gomes com 12,31%, Geraldo Alckmin com 4%, João Amoedo com 2%, Henrique Meirelles, Cabo Daciolo e Álvaro Dias gerando em torno de 1%, Marina Silva com menos de 1%, Guilherme Boulos também, Vera Emael e João Goulart Filho também com menos de 1%. E vamos passar a palavra então para os nossos analistas políticos do momento, os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio e Pedro Mundim. Boa noite, professor Pedro Célio, tudo bem? Boa noite, Camila. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor Pedro, tudo bem? Boa noite, Camila. Boa noite, Pedro. Qual que é a análise que a gente pode fazer desse momento da apuração? 53% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro com 49,02% dos votos válidos. Vou começar com o professor Pedro Célio. Bom, em primeiro lugar, a confirmação da tendência geral daquilo que as pesquisas vinham já indicando desde o início da campanha eleitoral, desde antes, aliás, né, com essa tendência de que o candidato Bolsonaro estava conseguindo sintetizar, condensar essa onda conservadora, né, com que a sociedade brasileira tem debatido alguns temas essenciais na nossa vida, em função da crise da política, da desmoralização dos partidos, dos problemas do desemprego, da insegurança geral nas grandes cidades. Então, o tipo de mensagem de Jair Bolsonaro conseguiu catalisar um pouco mais isso. Essa era a tendência geral e agora aparece já com praticamente mais da metade da apuração, com uma surpresa no meu modo de ver, que é o acréscimo vigoroso no índice de votação, né? Porque se Bolsonaro fechou a véspera da eleição com 32% nas últimas pesquisas, agora ele está chegando com 49% dos votos válidos, né? Então, de primeiro momento, é essa a leitura. E, em segundo lugar, tem alguns dados adicionais aí, o Alckmin não chegando a 5%, também, de certa maneira, confirma, né, a movimentação de seus números, as curvas das suas indicações de voto. E uma grande surpresa que eu estou vendo aí é a pulverização, né, da Marina Silva em relação ao que ela representou no campo do debate político e também até em termos também de índice de votação, o patamar em que ela já esteve. Professor Pedro Mundim. Eu concordo com o Pedro Célio e até um dado interessante, né? As pesquisas estavam apontando, provavelmente as pesquisas que foram divulgadas ontem, né, no começo, durante a noite, elas ainda não tinham conseguido de fato captar essa tendência de crescimento do Jair Bolsonaro, que provavelmente era mais forte do que a gente imaginava. E provavelmente por dois motivos, né? Primeiro, vários eleitores que ainda estavam indecisos até aquele momento provavelmente começaram a se posicionar. E um segundo ponto, que a gente também, talvez as pesquisas não conseguiram captar isso, foi o movimento de eleitores que às vezes estavam optando por candidatos mais ou menos, provavelmente do mesmo espectro ideológico, centro-direita, Alckmin, Meirelles, Amoedo, mas que provavelmente chegaram à conclusão que não valeria mais a pena atribuir o seu voto a esses candidatos, já que eles estavam extremamente pouco competitivos e devem ter migrado para o Jair Bolsonaro.
Um terceiro ponto, que aí acaba sendo difícil pesquisa, mesmo uma boa pesquisa pré-eleitoral conseguir captar, é que a gente precisa levar em consideração o nível de abstenção. A gente não tem esses dados de maneira mais substantiva, mas a quantidade de pessoas que não comparecem às urnas tende, obviamente, a mudar um pouco o cálculo dos votos válidos, né? E pelo perfil de eleitor que cada um dos candidatos tinha, os eleitores do candidato Jair Bolsonaro são aqueles eleitores que estavam muito entusiasmados, mas também eleitores com características sociodemográficas, cuja literatura já mostra há muito tempo que tendem a comparecer mais em períodos eleitorais, né? Então, eleitores de mais alta renda, mais alta escolaridade, esses eleitores tendem a participar mais politicamente. Ao contrário dos eleitores, por exemplo, do PT, né? Que são eleitores mais pobres, de menor renda, menor escolaridade. Esses eleitores, às vezes, têm muito mais dificuldade, às vezes até de comparecer ao local da votação ou algum outro motivo e acabam se abstendo mais. Isso, no cômputo geral, acabaria favorecendo a candidatura de quem já estava liderando as pesquisas, no caso, Jair Bolsonaro. Camila, Pedro, eu posso agregar algo no seu raciocínio aí? O tal do voto envergonhado do Bolsonaro também é um outro fator. E isso aconteceu nas últimas eleições americanas, né? E as pesquisas não conseguem captar. Eu tenho a impressão que, mais do que o eleitor indeciso, aquele eleitor que já decidiu, apoia o Bolsonaro, vê algumas vantagens em votar no Bolsonaro, mas vê também no Bolsonaro alguns defeitos que ele não admite do ponto de vista moral. Então ele fica envergonhado. Então esse aí também só agora a opção eleitoral dele começa a aparecer. E qual que é o cenário que a gente tem agora para segundo turno, se concretizar, né, os dados que a gente tem inicialmente da apuração, Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad no segundo turno, com uma diferença bem grande, né, em relação do primeiro ao segundo colocado. Começar com o professor Pedro, professor Pedro Mundim, né? Pelas projeções, assim, seria muito difícil, eu acho que mesmo havendo segundo turno, o Jair Bolsonaro não conseguir sair vencedor. Se ele está com 49% dos votos válidos, ele precisa de 2% para vencer. Só 2%. Quer dizer, o Haddad vai ter que tirar uma diferença, ou teria que tirar uma diferença, dobrar a votação dele, 100% de acréscimo em termos de voto de um turno para o outro. Acho que é muito difícil, né? Então, eu acho que tudo está caminhando, mesmo que haja um segundo turno, para uma vitória de Jair Bolsonaro. Posso estar errado, mas enfim, é o que o número está me indicando. E agora, além do número, a gente tem que considerar o seguinte, uma tipificação do eleitor do Bolsonaro. Há um núcleo duro desse espectro eleitoral que apareceu com esse entusiasmo que o professor Pedro falou. Então, é um eleitor que já mostrou uma opção mais decidida, mais incisiva, né? Mais enfática. E ele arrastou também o eleitorado desse espectro conservador que está mais ou menos dominando a cena política brasileira nos últimos anos, e de maneira também mais explicitada, né? Mais declarada, mais decidida. Por esse motivo também. Eu acho que a implicação de um segundo turno com essa diferença enorme, para além da especulação que a gente pode fazer sobre o resultado, é caracterizar que o Bolsonaro talvez não precise tanto de cumprir aquilo que o segundo turno exige, para além de formar maioria de votos, né? Que é um sinal sobre o caráter de como ele vai lidar com a governabilidade, a construção de bases de apoio, em termos de parlamento e em termos de diálogo com a sociedade. Pelo menos no primeiro momento, isso vai fazer com que o Bolsonaro, sendo confirmada, né, a sua ascensão à presidência, ele já venha, pelo menos no primeiro momento, com a bola mais cheia, né? Parece que houve uma mudança aí, uma leve queda. A gente consegue colocar para a gente conferir a apuração? Não, mas segundo aponta o TSE, a divulgação, a gente não consegue atualizar, infelizmente, mas parece que Jair Bolsonaro caiu 3 pontos, 46, e Haddad também caiu 1 ponto para 25. É isso, né? Confirmando aqui com a nossa produção, é isso mesmo, mas ainda nada expressivo, né? E como que deve ser o jogo aí dos apoios no segundo turno? Quem deve apoiar quem? Bolsonaro deve ter apoio dos outros candidatos, já que parecia que estava todo mundo no espectro, ou tentava estar no espectro contrário a ele? Duas coisas, né? Os campos políticos estão mais ou menos definidos nessa eleição desde o início, né? Os campos políticos dos candidatos. Uma coisa são os candidatos e as suas estruturas internas, regionais, de sustentação, as coligações, né, e as alianças que eles fazem. Eu tenho a impressão que os principais candidatos e partidos vão rachar, em alguns casos, né?
E, em segundo lugar, o eleitorado destas coligações, né? Nos dois movimentos aí possíveis de acontecer, eu acho que isso deve seguir mais ou menos a proporção que está se revelando agora na votação de primeiro turno. Professor Pedro? Concordo com o que o Pedro está dizendo. Enfim, alguns concorrentes, claramente, eu imagino, por exemplo, Marina, não sei se posicionaria novamente, né? Porque na última eleição ela se posicionou a favor do Aécio. Enfim, eu acho que, inclusive, isso pode ter sido uma das razões pelas quais ela teve um desempenho tão ruim nessa eleição. O Amoedo, o Meirelles, enfim, eu acho que provavelmente eles vão se colocar como neutros, né? Faz mais sentido. O PSDB vai entrar numa crise de identidade maior do que o da sua própria característica. Isso, o PSDB é um caso à parte, né? De fato. Pode ser que, eventualmente, em alguns cenários, por exemplo, São Paulo, Dória já sinalizou, né? Que vai tentar surfar um pouco nessa onda de crescimento, de empoderamento de Jair Bolsonaro, mas eu não sei se seria uma determinação do partido como um todo, da liderança partidária. A gente não sabe como é que o Alckmin vai se colocar, mas se você pensar, e acaba sendo até irônico, né? Você pensar um partido com o nome de social-democracia, num eventual segundo turno, apoiando um candidato com a linha de pensamento de Jair Bolsonaro. Não faz o menor sentido do ponto de vista quase que histórico, né? E do ponto de vista ético e moral. Claro, sim, não quis falar tanto assim, mas é mais ou menos por aí. Mas em política tudo é possível, né? A gente não sabe quais são os interesses de fato por trás da cabeça de cada um dos que estão ali, né? E muitas vezes a gente faz certas interpretações imaginando que eles estão pensando de uma forma, quando na verdade a gente não sabe qual realmente é o jogo que eles estão jogando, qual a arena onde eles estão jogando, né? O que eles estão querendo, quais são as suas perspectivas. Então a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que essas pessoas vão se posicionar. E a esquerda? A esquerda, eu imagino, do ponto de vista mais coerente possível, ela teria que se unir em torno de uma candidatura única. Vou ser bastante sincero, não acho, seria pouco crível para mim um Ciro Gomes não declarar um apoio explícito a um Fernando Haddad. Um Boulos, claro, o Boulos a gente sabe como é que ele vai se posicionar, os outros candidatos menores, enfim. Nesse caso, para a esquerda ter um mínimo de chance, eu acho que é o momento dela parar de brigar entre si, né, e suas diversas correntes, e de fato se unir em prol de uma agenda que seja mais essa agenda de esquerda que seja mais importante do que vitórias individuais. Eu acho que ela tem que realmente repensar um pouco essa perspectiva e realmente parar de brigar, porque senão, de fato, a eleição está perdida. Professor Pedro. E contando também com a esquerda para algo mais além do que meramente o resultado eleitoral. Definir o significado e o papel de oposição que a esquerda pode fazer num eventual governo Bolsonaro, né? A natureza desse governo e a natureza da oposição a ele. De que maneira que essa eleição pode recolher dessa eleição o que ela pode trazer de aprendizado e de desafio para a esquerda voltar a saber debater a democracia e debater as funções do Estado e do poder público numa democracia em um país carregado de tamanhas desigualdades e dificuldades como é o Brasil. A gente vai para o intervalo agora e eu espero que você continue acompanhando a gente nessa análise a respeito do cenário nacional da votação desse domingo. Assista ao Conexões no 15.1 no sinal aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Voltamos com a cobertura especial das eleições de 2018 aqui na TV UFG e continuamos a conversar com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, Pedro Célio e Pedro Mundim. Queria falar, na verdade, antes da gente começar, só atualizando aqui dados, né? Nós já temos governador eleito com 81% das urnas apuradas, Ronaldo Caiado com 60%, Daniel Vilela em segundo com 16%, Zé Elton em terceiro com 13% e Cátia Maria com 8%, quase 9%. Os outros candidatos, Wesley Garcia, Marcelo Lira e Alda Lúcia com menos de 1%. Queria falar sobre o terceiro colocado aí, Ciro, que se apresentou como, nesse momento de grande polarização entre Bolsonaro e Haddad,
a todas as questões envolvendo as duas candidaturas, muita gente optou por votar em Ciro, muita gente fez campanha, principalmente nas redes sociais, né? Por que Ciro não conseguiu deslanchar? Porque o tanto de votos dele não foi, parece que não foi suficiente para essa campanha que muita gente fez para ele, professor. A situação do Ciro foi profundamente afetada pela estratégia do PT. Eu acho que o PT ele fez aí uma vítima lateral, né, que foi o Ciro, nessa eleição. Eu acho isso no devido momento dos balanços e dos acertos para essa necessária unificação das esquerdas aí, no sentido, não estou falando só de segundo turno, não, eu estou projetando já no governo Bolsonaro, né? Essa decisão aí a respeito da manutenção, em primeiro lugar, da candidatura do Lula, né? E em segundo lugar, do afastamento da legenda do PT para não se coligar com as outras legendas de esquerda. Isso pegou o Ciro no contrapé, né? E deixou o Ciro desarmado eleitoralmente. Ele não conseguiu ir atrás de outras legendas, né? Perdeu o tempo para isso e fez uma chapa pura, trouxe um discurso, de certa maneira, motivador para uma certa área da esquerda, e uma grande área de esquerda, mas que, por conta do crescimento do Haddad, né, a partir da identificação com o Lula, esse pessoal foi mais todo para o lado do Haddad, o Ciro ficou na mão. Então, pegando, se fosse possível, isolar essa eleição do restante do conjunto da conjuntura política, a própria estrutura eleitoral aí, tendo o papel do PT como o elemento decisivo aí, nesse campo, né, sacrificou o Ciro. Professor Pedro Mundin? Concordo. E ele tinha uma dificuldade, né? O PT, querendo ou não, independente dos problemas que envolve a legenda, é o principal partido de esquerda no Brasil, né? E o Ciro estava disputando eleitores dentro desse espectro. Ele tentou se posicionar de uma forma mais centro-esquerda, né, trazendo a Cátia Abreu para ser sua vice, mas ao mesmo tempo, eu acho que provavelmente ele conseguiu captar um pouco daquele eleitor de esquerda, mas que estava incomodado com o PT em prol de todos os escândalos no qual o partido esteve envolvido, né? Mas ainda assim, para ele se tornar um candidato extremamente competitivo, de fato, ele teria que ter um pouco mais de um apoio, de uma base, vamos dizer assim, de uma base eleitoral lulista, coisa que o Haddad captou de maneira mais substantiva por razões óbvias, né? Que foi o candidato indicado pelo Lula para concorrer em nome do partido. Então o Ciro teria essa dificuldade de fato. Acho que ele tentou de todas as maneiras angariar votos, lançar algumas propostas meio mirabolantes, para ver se conseguia impulsionar um pouco mais a sua visibilidade, a sua candidatura, mas ainda assim ele teve essa dificuldade, né? Ter que tirar votos do PT para poder crescer. Isso ia ser muito difícil. E o que representa para o PT essa eleição? Aí, por enquanto, indo para o segundo turno com Bolsonaro, o que isso vai apontar para o Partido dos Trabalhadores, com toda essa conjuntura também da prisão de Lula? Olha, se realmente houver segundo turno, eu acho que assim, a primeira coisa que o PT vai ter que pensar não dá mais para fazer uma campanha presidencial para defender o ex-presidente. Agora a gente tem que fazer uma campanha presidencial para realmente vencer e talvez sinalizar para o futuro qual que é o papel que o partido vai ter. O partido vai continuar sendo um partido hoje em dia apenas de defesa de um ex-presidente que está preso por diversas razões, ou ele de fato vai querer voltar a ser um partido realmente de oposição e competitivo. Então, para isso, obviamente, ele vai ter que modelar o discurso. Ele vai ter que sinalizar para o eleitor mais de centro, mais moderado, seja do ponto de vista econômico, seja em outras dimensões, porque senão, de fato, ele vai perder, vai acabar sendo derrotado e, às vezes, com uma votação muito expressiva para o outro candidato. Isso, do ponto de vista político, acaba sendo sempre negativo, porque o ideal é que você não seja uma oposição enfraquecida, e sim uma oposição fortalecida. Se a gente pensar um cenário que Bolsonaro vence no primeiro turno, a depender da composição do parlamento que a gente vai ter, se for um parlamento, inclusive, mais conservador do ponto de vista de valores e que consiga fechar com ele em prol das políticas que ele vem defendendo, do ponto de vista de campanha, enfim, e tendo uma oposição enfraquecida, vai ser muito difícil a gente, vamos dizer assim, controlar o ímpeto reformista que essa candidatura do Bolsonaro traz. E aí a gente tem que esperar para ver o que pode acontecer. Para algumas pessoas pode ser algo muito negativo. Eu vejo uma situação, eu acho que é possível de acontecer uma situação em que há uma tendência muito forte do PT ele perder a centralidade na esquerda. Esse protagonismo que o PT sempre teve como a última expressão de esquerda, e tendo conseguido uma
capilaridade organizacional enorme, a maior experiência de esquerda na América Latina, no Brasil, então, mas a ausência de um discurso relacionado com esse poder organizativo que o PT conseguiu demonstrar, ele vai sofrer um baque muito grande. E vai ficar um vácuo no campo da esquerda, que, como disse o Pedro Mundim, é o decorrer da situação aí, conforme o próprio tipo de governo que o Bolsonaro vai trazer, conforme a qualidade, vamos dizer assim, do ponto de vista no espectro ideológico que esse parlamento vai ter, né? Então, eu acho que o país vai demandar um tipo de oposição de esquerda que saiba traduzir o discurso da democracia para o país. Esse discurso da democracia que o PT, muitas vezes, né, restringiu muito a uma própria exclusividade, a um atendimento das necessidades do partido, muitas vezes, esse já não vai mais dar certo. O vínculo do PT com os movimentos sociais, que o próprio PT cuidou de cortar esse vínculo, já no início do seu segundo mandato aí com a Dilma, eu tenho a impressão que tudo isso vai ter que ser refeito. A esquerda sai muito derrotada, né? E suas principais referências político-eleitorais tendo que ser reconstruídas. Em relação ao PSDB, o que representa também essa eleição para o PSDB? Candidato Alckmin pouco votado. Se a gente for pensar em outros grandes nomes, como Marconi Perillo também, aqui não vai ser eleito a senador. O que representa também para o PSDB? Ele vai ter que se reinventar nesse momento? Já disse isso em outras entrevistas, eu acho que o PSDB vai precisar de fato se repensar. Eu até brinquei eventualmente com alguns colegas, né? O PSDB talvez precise fazer terapia, ou então como se fosse um adolescente, né? Sair numa viagem para descobrir quem ele realmente é. Porque, de fato, os resultados que as urnas estão sugerindo para o partido são os piores possíveis. Lembrar que o PSDB foi um partido que ocupou 2 vezes a presidência da República. O PSDB foi o principal antagonista do PT nas últimas 4 eleições. Tudo indicava, do ponto de vista institucional, né, tempo de TV, recursos financeiros, coalizão, que ele seria um partido competitivo nessa disputa. E tudo isso foi por água abaixo. Então, o PSDB precisa realmente pensar o que ele vai querer ser. Que partido ele vai se propor a apresentar para a população, para o eleitor, correndo o risco, inclusive, a depender de como é que ele vai tomar essa decisão, os caminhos que ele seguir, dele até, vamos dizer assim, minguar a ponto de se tornar uma legenda irrelevante, coisa que ele nunca foi, mas é possível que isso aconteça. E o primeiro desafio do PSDB, se houver segundo turno, que posição tomará o PSDB, havendo segundo turno? É uma situação, para o PSDB, já cria essa primeira dificuldade. E num segundo momento, conforme o governo se posicione diante do funcionamento da própria democracia, né, e da defesa da própria democracia, que posição tomará o PSDB? A gente colocou novamente aqui, presidente na tela, 71% dos votos apurados, ainda uma diferença muito pequena em relação ao que a gente já havia dito antes. Jair Bolsonaro com 48,12% dos votos, Fernando Haddad com 26,97%, Ciro Gomes com 12%, Alckmin com 4%, Amoedo com 2%, Fernando Meirelles pouco mais de 1%, Cabo Daciolo também pouco mais de 1%, Marina não atinge 1%, Álvaro Dias também próximo a 1%, Guilherme Boulos, Vera Imael e João Goulart Filho com bem menos de 1%, Boulos, na verdade, com 0,5% aí, né? 71% das urnas apuradas, a gente já chegando bem próximo da finalização. Olha o que a gente já pode extrair desse dado aí, pelo menos numa primeira leitura, né? O quanto o PSDB perde peso na negociação política. O próprio apoio do PSDB no segundo turno já não está valendo tanto, 4%. E isso revela o erro de estratégia do PSDB, porque no início da campanha ele contava que o eleitorado do Bolsonaro viria de graça para o Alckmin. E isso não aconteceu. Aconteceu o movimento contrário, aí esses números estão dizendo. O eleitorado do PSDB foi para o Bolsonaro de maneira praticamente automática. E muitos analistas, até internacionais, colocam a candidatura de Jair Bolsonaro como aí um risco para a democracia no Brasil. Como é que vocês veem isso? Que tipo de governo deve fazer Jair Bolsonaro se eleito, né? Se eleito em segundo turno? Eu acho que a gente tem pelo menos dois pontos de partida para pensar isso. Obviamente que tudo vai depender de como
o Bolsonaro vai montar o seu governo, né? E a primeira forma com que ele vai definir um programa de governo, porque ele, na campanha eleitoral, isso não foi apresentado, não foi definido. Ele foi o candidato contra tudo que aí está, né? Esse foi o que motivou o eleitorado do Bolsonaro. O primeiro ponto de partida desse quadro aí como que eu posso dizer? Coloca o Bolsonaro numa situação de que a democracia, ele desfez um pouco da democracia durante a campanha eleitoral. O discurso do Bolsonaro, em algumas vezes, sinalizou que ele tem problemas de lidar com a democracia, né? E de outro lado, as próprias forças da democracia um pouco desmobilizadas politicamente, que eu acho que vai ser o início desse final dessas eleições, né? Do final das eleições. Quer dizer, é um quadro complicado, né? Em princípio. Professor Pedro Mundin. A gente teve um cenário, principalmente nos anos em que o PT teve um poder, de uma agregação de grupos minoritários para dentro da política que era desenvolvida no plano nacional. Quer dizer, a gente tem, para citar um exemplo mais claro, né, uma política de cotas, mas também políticas em defesa de grupos LGBT e correlatos, né? E a própria candidatura do Bolsonaro é justamente uma grande negação de tudo isso. A gente não sabe como esses grupos vão sofrer, como é que esses grupos vão reagir caso eles percam. Vou chamar de privilégios, mas não são privilégios que não são merecidos, são privilégios merecidos de fato, né? Direitos que antes eles não tinham e passaram a ter. E um terceiro ponto que me preocupa, hoje em dia, se a gente está olhando o cenário atual, vai ser o momento da festa, se ele vencer de fato. Eu venci, agora vou governar o país durante 4 anos, vou apresentar assim, montar o meu governo. Mas e quando ele começar a perder popularidade, eventualmente? Né? Porque todos os modelos sobre popularidade presidencial, eles mostram que sempre tem uma curva convexa. Você começa com uma popularidade alta por causa das expectativas e você passa pelo menos 2 anos perdendo essa popularidade. A gente não sabe como é que ele vai reagir, a depender de como ele começar a implementar medidas, essas medidas forem sendo percebidas, principalmente aquelas de achar que ele não vai conseguir fazer tudo diferente do que está aí. É ser ingênuo a gente achar que ele não é um político estrito senso, que não é um político que está em busca de dinheiro, prestígio e poder, que ele não vai sentar com os partidos para negociar e para compor, porque ele precisa necessariamente disso, né? Então a gente não sabe como é que ele vai reagir no momento em que a popularidade dele talvez não for tão alta, começar a ser contestada, ele sofrer críticas, ele vai censurar a imprensa, ele vai reprimir grupos, ele vai querer mudar muito a forma, por exemplo, de organização da estrutura universitária. A gente não sabe o que ele vai fazer em relação a isso. Então, por exemplo, pessoas mais alinhadas a um pensamento de centro-esquerda ou mesmo de esquerda vão ser perseguidas, vão ser reprimidas, a gente não sabe. Tudo é uma grande dúvida. A julgar pelo modus operandi, seja dele, às vezes, em discursos que a gente já viu milhões de vezes, seja, às vezes, de alguns dos seus seguidores ou leitores mais entusiasmados, a gente pode, inclusive, passar um período aí de um certo acirramento dessas pessoas em relação a outros que pensam de maneira diferente. Então, tem esse risco, sim. Eu espero que não aconteça. Eu espero que ele consiga fazer uma transição de maneira mais tranquila, caso ele realmente vença, que o governo dele seja, claro, com a cara dele, mas ao mesmo tempo também que respeite os valores democráticos acima de tudo e entender que faz parte do jogo. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, democracia é isso. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Pedro Célio, novamente por estar aqui com a gente. Obrigado, Camila. Vamos continuar aí agora vendo o final das apurações, né? Vamos. Obrigada, professor Pedro Mundin. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigada. Boa noite para vocês. E esse terceiro programa especial da cobertura das eleições de 2018 termina aqui. Mas a gente ainda tem mais um programa especial para finalizar a nossa cobertura, que vai ao ar às 9 horas da noite. E aí vamos ter uma discussão a respeito do cenário estadual e também do cenário nacional, com as urnas já totalmente apuradas. Contribua com conexões, mande um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então um WhatsApp para o 99181 1406. Te espero daqui a pouquinho, 9 horas da noite.